Boa noite. Boa noite. Boa noite, Lu. Boa noite, Andréia. Boa noite, Rosimeire. Boa noite. Gente, onde vocês estão? Está frio igual Caeté? Porque Caeté tá gelado. Geladíssimo. Nossa, Meu Deus! tô empacotada. Nossa, Tá barato também, Lu? tá frio também, Aposto né? também. Tá. Pois é. Ô, gente, eu vou avisar pra vocês, amanhã é o inverno, tá? Amanhã começa a estação do inverno. Agora Nossa, tá ainda que nem começou. Só para lembrar, né, Lu? É, isso mesmo. Só pra avisar você. Eu já André, tomei você um litro de chocolate. Eu já tomei um litro de chocolate quente já aqui. Ah, Jesus, tudo que eu queria. E nem convida, tá vendo, gente, como é que Jesus é? Nem convida. Tá vendo? Até guardou o copo lá, gente. Nem o copo está na mão lá. Ainda bem, né? Que não ia fazer inveja na gente. Viu? Exatamente. E fora as bolachas. Fora Ah, meu Deus do céu. desse jeito. Só não alguém não vier falando que fez biscoito de polvilho hoje, que aí eu vou ter um troço, né? Ah, eu fiz pão de queijo. Ah, meu Deus do céu. Vale-me Deus. Nossa, pior que eu também fiz e não deu certo, não. Eu te passar a receita. Aqui em Caeté é SJ Supermercado. A receita melhor que tá tendo. Ah, imaginei, né? Não. Não, mas eu vou fazer amanhã, vai melhorar a receita, vai dar certo. Isso mesmo, persistência. As mulheres não pode ser ruim no fogão, não, hein? Que isso, Jesus? Que história é essa aí, Jesus? Pode sim. Mulher pode e deve. Eu até tento, Jesus. Eu até tento. Eu Mas também, Jesus. acerta a mão. Mulher pode e deve. Ela também pode errar também. Pode não ser boa de cozinha. Como o homem também pode ser muito bom de cozinha. Gustavo é bom de Isso cozinha, mesmo, viu, gente? Gustavo. É. Ele fica mostrando pra gente as Você guloseimas fica dele. fazendo inveja na gente que tá fazendo que tomou chocolate quente, mas não sei o quê, mas não sei o quê, né? Vou te contar, viu? Aqui, mas Jesus contou, Gustavo tá tomando escondido aí, olha. Gente, mas é água. Depois da quarentena, nós vamos marcar, pode deixar. Verdade. Encontro presencial, por conta dele, o lanche. Ó, o pão eu me comprometo. Isso mesmo. Eu levo o bolo. É. Ele vai E é levar pão- o pão da padaria, tá vendo? Não, é pão caseiro, é pão de Cristo. Por sinal, minha massa tá lá crescendo. Gente, o negócio tá ficando Olha. bom, tô gostando. delícia. Fala mais sobre isso, pessoal. Boa Tô noite. gostando. Falou. Ah, Boa Arlim. noite. Boa Vou noite. levar com o Ázimo. O chocolate quente fica por conta do Jesus. Eu vou levar pão ázimo também, pode? Ai, que Chocolate delícia. Quem vai quente. levar o patê? Certeza. Alô, Arley. O Gil não vai leva o ter uma patê? bancada isso aí, viu? Já tem umas carinhas novas aí aparecendo, hein? Tem. Tem Já mesmo. que o Gés vai levar o pão ázimo, o Júnior leva o patê. Pode deixar. Aí, Ju, Júnior vai levar bolinho de chuva. Muito famoso aqui nas reuniões de catequese da paróquia. olha. Eu gosto também. Ora, quando você quiser começar, Ah, vamos lá, então? Então vamos lá. vamos. Vamos lá. Beleza. Gente, só atenção, cuidado com o microfone, tem vários abertos, então agora eu vou sair fechando para não atrapalhar a conexão. Mas sintam-se livres, né, quando quiser abrir para fazer alguma intervenção, ou até mesmo a Ana, a gente já conhece a metodologia dela, vai pôr a gente para falar. Então, nada de timidez aí, viu, tu? Tô falando? Tá vendo? Vamos lá.
Pessoal, boa noite. Uma alegria imensa estar com vocês novamente. E é nesse clima gostoso de encontro, embora digital, não seja presencial, mas estamos nos encontrando. Olha que delícia de bate-papo, né? Já começamos até a tomar um cafezinho, é bom demais, não é? Então, é nesse clima gostoso de encontro, de partilha, de alegria, que a gente vai conversar sobre metodologia, sobre encontro, sobre catequese. E catequese é isso, é alegria, é essa arte, né, da gente se encontrar. Então, nós vamos começar com uma oração inicial, e eu vou pedir para você poder colocar o PowerPoint para a gente, na primeira imagem, fazendo favor. Tá, só um minutinho. E aí nós vamos fazer uma oração, é o Evangelho do dia. E antes da gente entrar, eu gostaria que vocês, antes da gente ler, na verdade, que vocês observassem essa imagem, o que essa imagem transmite para vocês, o que vocês conseguem perceber, o que ela faz a gente lembrar, os detalhes desta imagem. Quais símbolos a gente consegue perceber? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se alguém quiser partilhar uma palavra, o que essa imagem fez lembrar, fez sentir, fez perceber, ou o que chamou atenção, está aberto. Uma palavrinha. Ternura do coração. Aconchego. Amor. Consolo. Acolhida. Paz. Amor de pai. Consolo. O pai amparando o filho. A gente vai dar um passinho a mais e a gente vai tentar observar o corpo dos dois. Quais são os sentidos, né? Quais são os órgãos ali que estão se encontrando? Coração, né? Coração com o quê? Cabeça ou Cabeça e coração? coração. Cabeça? Audição. Ah, tem uma escuta ali, né? Tem mais alguma coisa? Mais algum gesto que chamou a atenção? Tá. Dá Toque a dos braços. entender que vamos imaginar que esse seja um pai e ele está entregando o coração, né? Ele segura e dá uma sensação de entrega do outro. Mais alguém percebeu alguma coisa? O afeto também, eu acho que o afeto, o abraço. O coração é o símbolo do amor. É então também o símbolo de Deus, porque Deus é amor. Em Jesus, este símbolo ganha profundidade inesperada, pois é de um coração verdadeiramente humano que se trata. Um coração que amou até a morte, e morte de cruz, como diz São Paulo. O evangelho de hoje é Mateus 11, de 25 a 30. Eu vou ler, ou se alguém quiser ler, ele está na tela aí, Gustavo, está na terceira tela, logo depois dessa aí. Aí se alguém quiser ler, Júnior, você quer ler para a gente? Ele vai estar aí na tela. O próximo.
O Senhor esteja convosco, Ele Ele está no está no meio de meio de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus exclamou: Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Quem conhece o Filho, Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve. Palavra da salvação. Glória a Glória vós, a Senhor. vós, Senhor. Senhor. Contemplando um pouco esse evangelho e com a imagem no coração e na memória, a gente, cada um que quiser, podia repetir ou uma palavra ou um versículo que chamou a atenção nesse texto de hoje, nessa palavra de hoje. Vinde a mim, todos os que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Meu jugo é suave e minha carga é leve. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas verdades aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Vinde a mim todos que andais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei sobre mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Tem um mantrazinho, a minha voz não é muito boa não, mas creio que vocês já conheçam. Ele fala, né? Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, e a paz ao meio. Deus é amor, arrisquemos viver por amor. Deus é amor, e a paz ao meio. Então agora a gente vai retomar a imagem. Você pode passar para frente para a gente, Gustavo, fazendo favor? E aí a gente contemplando essa imagem, com o texto aí ainda no coração, pensando na beleza do nosso anúncio, da nossa missão como catequistas, né? Nós damos a conhecer Jesus, que nos revelou, nos fez conhecer o Pai. E o Pai é o amor. Então, se a gente está anunciando e mostrando e fazendo com que Jesus seja conhecido, nós estamos também fazendo com que Deus seja conhecido.
E essa mensagem do amor é o que nós precisamos viver para, através do nosso testemunho, a gente estar partilhando e repassando. Uma das reflexões que eu fui fazendo hoje e trouxe aqui, não é minha, é adaptada do Passo a Rezar, ela diz assim: no coração de Jesus encontramos todo o amor divino, pois ele é Deus verdadeiro, e todo o amor humano, pois é verdadeiro homem, filho de Maria e de Nazaré. Eu não sei vocês, mas às vezes a gente tem uma vontade muito grande de perceber Jesus apenas como Deus. Não conseguimos unir a dimensão humana e divina. Não tem hora que ele é um, não tem hora que ele é outro, mas totalmente integrado, humano e divino. Então, ele foi ao máximo da possibilidade do ser humano viver o amor, e por isso ser humano. E trouxe para nós, nos revelou esse amor que é divino. Diariamente recebemos um convite para aprender com ele, como diz o Evangelho. Aprender a ter um coração semelhante ao de Jesus. O que fazemos para que o nosso coração se identifique com o de Jesus Cristo? Hoje nós celebramos o Dia do Sagrado Coração de Jesus, né? Essa vivência popular tão bonita que marca tanto a fé da nossa igreja e traz uma ação muito importante, que é que o nosso coração seja semelhante ao coração de Jesus. Olha que bonito esse ouvido, essa escuta no coração e esse abraço. Cada um faz uma leitura, cada um pensa, e essa imagem traz. Algumas pessoas podem perceber ali um colo. Teve gente que falou acolhida, teve gente que falou aconchego, ternura, consolo, abraço. Talvez tenha vindo na mente de vocês alguma pessoa. Qual é aquele colo mais precioso para cada um? Qual é aquele abraço que a gente está com muita saudade? Aquele abraço que alimenta, aquele abraço que fortalece. Qual colo que a gente tem saudade? Ou qual colo que a gente está podendo experimentar? Ou qual colo que a gente está doando, possibilitando? E aí a gente pensa na catequese também. Como que na catequese a gente consegue ajudar os adultos, jovens, adolescentes e crianças a também se identificarem com o coração de Cristo? A nossa metodologia, o nosso caminhar deseja levar a isso. Como podemos ajudar a cada um ter o coração semelhante a Jesus é um dos nossos objetivos. O objetivo maior, inclusive, né? Depois de ressuscitado, Jesus aparece com o coração aberto e convida Tomé a entrar no seu coração. É este o convite que ele faz a cada um de nós. Entra, fica dentro deste coração. Coloca nele a tua vida, os teus problemas, o teu trabalho, os teus amigos, a tua família. O amor divino, como a gente cantou no mantra, cuidará de todos nós. Você passa para a gente o próximo, Gustavo, por favor. Mais um. Mais um. Esse. Vocês conseguem... Pode voltar. Isso. Se alguém conseguir ler, porque acho que só se todo mundo abrir o microfone, acho que vai dar um pouquinho de microfonia, mas se alguém quiser ler em nosso meio, em nosso nome, um lê o que está em pretinho e o outro lê o que está em vermelhinho.
Peçamos a Jesus a graça de confiar no seu amor e de entrar em seu coração. Peçamos também a graça de possibilitar, por meio da missão como catequistas, caminhos, experiências, que possam auxiliar cada outros a também a se aconchegar no coração de Jesus e assim poder ter um coração semelhante ao dele. Que em nossos cansaços, crises, tristezas e angústias, possamos também parar, colocar nosso ouvido no coração de Jesus e ouvi-lo, e envolvidos por esse amor, também doar a nossa vida. Amém. Amém. Continuemos aí, reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Aí o próximo slide continua a imagem. Pensando nessa imagem aí e pensando no que a gente conversou semana passada sobre metodologia, sobre este caminho que nós precisamos ter claro na nossa cabeça, né? Qual o caminho que nós vamos seguir em nossos encontros de catequese, em nosso planejamento, né, como um todo da catequese. O que essa imagem diz para a gente? Semana passada a gente perguntava um pouco, né? Nossa, mas como que a gente vai fazer isso, já que catequese não é aula? Como que nós vamos fazer esses encontros? O que essa imagem sugere para a gente? E aí não tem certo e errado não, tá, pessoal? Leitura de imagem, o que o coração pensou, isso aí é de cada um. É o que vier, o que vocês acharem de acordo com a prática, de acordo com o que pensou, de acordo com o que a gente conversou na semana passada, de acordo com a experiência de cada um. No caso aí, Ana, eu acho que nós, catequistas, nós temos que fazer uma entrega para os catequizando. Qual é essa entrega? É doar um pouco assim, que a gente sabe, né, da experiência e transpassar para a mente, né, das crianças e adultos e para os corações deles também. Para mim, nada mais é uma entrega nossa para eles. Mais alguém? Essa imagem trouxe algum incômodo, ou alguma lembrança, ou alguma pista de como nós, como catequistas, precisamos ser para possibilitar esse encontro, para auxiliar nessa experiência? A lei de ternura, essa imagem sugere justamente o que eu acho que devemos ter com os catequizandos. Ternura, né? Aconchego, saber realmente fazer as coisas com o coração na catequese. Temos que usar a mente, é claro, mas usar primeiro o coração, na minha opinião, sabe? De ternura, de acolher, né? De ouvir as crianças, os adultos, os adolescentes, e aí colocar em prática, né, os ensinamentos que a gente puder passar para eles, a partir daí. Ok. Eu também vejo esse lado, sabe, Ana? Do acolhimento, do afeto, levar a criança a aprender a amar Jesus, conhecer a Jesus e a amar a Jesus. Então, eu acho que a forma de evangelizar seria essa, evangelizar com afeto, para que ele possa amar, saber amar a Jesus. Essa é a minha percepção. Beleza. Olha,
concordo plenamente aí com a questão da acolhida, né? Porque a gente vê na catequese de jovem, por exemplo, né? Estou falando de jovem porque eu trabalho com jovem. É a questão da acolhida, de estar chegando um pouco mais cedo, de bater aquele papo informal com os meninos ali antes de chegar para a reunião. E eles já chegaram na reunião não, né? No encontro. Já chegar no encontro achando um círculo aberto, os símbolos todos ali, e eles não sentir realmente que não é uma sala de aula mesmo, é um lugar de acolhimento. Então, um abraço, o catequista ter essa questão de te abraçar, essa acolhida, além de faltar muito, eu acho, lá na Igreja Católica, eu vejo que muitas vezes falta, não sei se é em todos os lugares, principalmente, eu estou falando de jovem porque realmente o carinho que a gente tem com eles faz uma diferença enorme. Eu acho que faz uma diferença enorme. Tem catequizandos que viraram amigos da gente. Sim. Então, acho que você levar esse acolhimento aí, até depois que terminar, mesmo, até porque você tem que inserir eles, né? Então, essa amizade aí eu acho que é bem legal. E ela acaba ficando. Por causa desse acolhimento mais próximo mesmo, sabe? É isso que eu... Você é de qual forania? Qual paróquia? Eu sou da Paróquia Santo Antônio, Rio Acima. Ah, tá. Boa noite a todos, gente. Eu estou chegando também. Eu vi esta imagem aí também e me remete muito ao acolhimento, né? Ao a gente querer trazer para perto da gente, querer envolver a criança de certa forma, ou o adolescente, ou o adulto, né? No caso, trazer um abraço, né, para todos eles aí, né, de certa forma, neste abraço, envolvendo e ensinando também as coisas, né, dentro dos ensinamentos da igreja. É isso. Bacana. Ana, Gente, vocês trouxeram... Oi? Ana, eu vejo Pode essa falar, imagem também como acolhimento, né, como um abraço. Como você falou semana passada, que palavras convencem, né, mas exemplos arrastam, né? E eu acho que o abraço é muito importante na catequese, porque quando a gente encontra com esses catequizandos, que não é dia de catequese, seja na escola ou na rua, na padaria, eles sempre fazem questão de abraçar a gente. Então, eu acho que a acolhida, essa imagem aí traz tudo, acolher. Bacana. Então, a gente vai continuar partilhando, né, outras coisas. E aí, né, se alguém quiser falar, é só entrar, não tem problema não. Então, vocês trouxeram elementos importantíssimos que fazem parte da metodologia, do jeito de ser do catequista. Então, quando a gente coloca ali que tem a acolhida, o círculo já está ali no grupo, chegou com antecedência, preparou o ambiente, quando alguém falou, ele falou símbolos, né? E ali vai tendo esse encontro, isso já é a preparação do encontro. Isso faz parte de um jeito de ser, de uma metodologia pensada. Quem pensa a catequese como aula, não precisa fazer isso. Pode ser carteira uma atrás da outra. Quem pensa a metodologia como uma metodologia do encontro, a metodologia do método interação, fé e vida, dentro do que a gente falava do ver, iluminar, agir, celebrar e rever, é diferente. Já é o jeito de ser. Então, esse jeito que nós estamos conversando, que vocês estão trazendo, já aponta uma visão de uma metodologia que vai para além, que fala do encontro, que fala dessa personificação, né? Nós estamos ali falando não de um conhecimento, mas estamos transmitindo uma mensagem, estamos dando a conhecer uma pessoa, e é a pessoa de Jesus. E isso não se dá sem criar laços, sem relação, sem amizade, sem acolhida, sem entrega, como alguém comentou aí, sem afeto. E eu tenho certeza que vocês que já são catequistas há mais tempo já passaram por isso. Quando o catequista tem essa proximidade, ele às vezes é uma escuta que às vezes o jovem, a criança ou o adolescente não fez em casa. Ele escuta, ele fica sabendo de algumas coisas que na família
o catequizando não teve a abertura para poder falar. Então, esse jeito nosso de ir encarinhando, né, de ir fazendo este caminho, já é um jeito, já é uma metodologia. Então, vamos lá. Aí você passa o próximo para a gente, Gustavo, fazendo favor. Então, no próximo, a gente está só recordando o que a gente conversou semana passada, que o objetivo aí da catequese é amadurecer na fé, né? Isso é um processo, por isso a gente fala que é o adulto, que é o jovem, que é o adolescente, que é a criança, de forma especial o adulto, que é esse que vai transformar a nossa sociedade, né? E aí, muito cuidado quando a gente vai conversar com as crianças, vai fazer o encontro com as crianças, porque alguns assuntos têm que ser com uma metodologia, com uma linguagem totalmente apropriada, né? E nós vamos ajudar a fazer essa escuta no coração de Jesus, ou seja, dar razões à fé. Então, quando a gente vai trabalhando a catequese, dando a conhecer, a gente vai ajudando a construir ali esse encontro com Jesus e vai significando e ressignificando, vai amadurecendo o processo da fé de cada um. E cria laços entre o grupo e com a vivência comunitária. Não existe catequese sem a vida comunitária. Então, por isso que hoje nós estamos em distanciamento social, mas nos sentimos muito unidos quando participamos de uma leitura orante que é transmitida pela paróquia, quando tem alguma atividade, quando as missas também, né? Mas não só pela missa, mas toda a movimentação que a gente vai fazendo para que a gente se perceba e mantenha esse laço comunitário. Este encontro mesmo, duas coronias que se unem para cuidar da formação do catequista neste momento em que a gente não pode estar presencialmente com as crianças, jovens e adultos, isso é um sentimento aí da vivência comunitária, desse aprofundamento de cada um de cada um de nós nessa missão. E aí, isso tudo significa o quê? Promover o encontro com Jesus. E se eu promovo esse encontro, e desta forma que vocês disseram, da acolhida, do abraço, da vivência, da experiência do testemunho, o que nós falamos passa pelo que a gente faz. E isso coloca cada um no segmento da pessoa de Jesus. E é isso que fica. É essa experiência que marca. Aí tem mais uma imagem no próximo aí para nós. O que essa imagem tem a ver com catequese? Uma palavra aí. Catequese é o quê? Tem até uma música, né? Catequizar é o quê? Alguém ia falar, eu cortei, desculpa. Ecoar. Isso. E ecoar é o quê mesmo? Retornar. A gente vai espalhar isso aí para todo lado, né? Isso mesmo. Fazer ecoar aí essa palavra. E é em todo lugar. Então, a gente vai fazer isso na catequese, na comunidade, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, onde a gente estiver. Então, que a gente não se esqueça disso aí, né? Você passa o próximo para a gente, fazendo favor. Então, esse aí a gente já lembrou, né? Então, a questão desse processo, do caminho, pode passar o próximo, fazendo favor. Não podemos esquecer nunca dessa questão da catequese com o processo dinâmico e permanente e da comunidade. Então, pode passar o outro, fazendo favor. Então, o que a gente viu aí na imagem, nós vamos gravar isso. A metodologia que nós vamos conversar aqui é o jeito da gente dar a catequese.
Como que nós vamos fazendo isso? Então, por exemplo, hoje nós começamos com a leitura de uma imagem. É possível, será, fazer isso na catequese? Será que tem a gravura, ela tem algum sentido na catequese? Será que tem outros materiais que a gente possa ajudar que a gente possa levar e que nos ajuda nessa transmissão dessa mensagem? Nós vamos conversar isso um pouquinho depois, partilhando a prática de vocês. Aí pode passar o próximo também, fazendo favor, só lembrando a imagem da semana passada, que é esse caminho. Aí o outro também, próximo. É uma caminhada, itinerário. Isso. Quem lê para a gente esse aí, fazendo favor? Tem uma metodologia, pode ler? Pode. Tem uma metodologia dispensa a pessoa do catequista do processo catequético. A alma está no carisma do catequista, na sua sólida espiritualidade, em seu transparente testemunho de vida, no seu amor aos catequizandos, na sua competência quanto ao método, ao conteúdo, ao método e à linguagem. Muito beleza, muito obrigada. Então, essa afirmação do Diretório Nacional de Catequese, então, sem o catequista não há o processo da catequese. Então, aliás, minto, não é que não há o processo da catequese. A pessoa do catequista, ela é essencial para o trabalho. Pode ser a metodologia mais linda que for, pode ser um filme maravilhoso, pode ter gravuras fantásticas, podem ter músicas, podem ter dinâmicas, podem ter técnicas fantásticas, mas se não tem o catequista, que tem o domínio do tema, do conteúdo que vai ser trabalhado, a sequência de acordo com cada idade, e a palavra de Deus que precisa iluminar cada um desses temas, e aí então isso cai por terra. Porque quando a gente às vezes fala em metodologia, muita gente fica achando que é só estudar dinâmica, os recursos, as técnicas, as didáticas. Elas fazem parte, elas são meios, né? São técnicas e recursos que a metodologia usa. Mas a metodologia, esse jeito do catequista usar isso, ele está a serviço da mensagem que nós vamos transmitir. Portanto, o catequista bem formado, o catequista competente no conteúdo, ele consciente do caminho que ele vai seguir, porque às vezes ele apresenta, por exemplo, não, eu gosto dessa metodologia igual a de Jesus, que é da escuta, de ouvir o que o catequizando está pensando, e aí tem o texto bíblico, eu vou falar. E aí, no final do encontro, manda umas perguntas para o catequista responder, e ele tem que trazer no próximo encontro tudo respondido e falar de cor. Será que tem sintonia com o que ele acha que ele está fazendo e a prática que ele está tendo? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí. Então, na metodologia, o catequista ele é essencial. E ele é essencial por quê? Porque ele vai auxiliar ali na organização dos temas, na sequência dos temas, sendo gradativo, e na identificação do que é essencial para cada fase da vida. Então, com o adulto, eu tenho temas que responder às dificuldades, às alegrias, aos desafios, à vivência de cada grupo, de cada local. Com a jovem, como foi colocado aqui, né? A gente também tem temas, tem assuntos, tem conteúdos específicos para essa faixa etária. A mesma coisa com o adolescente, a mesma coisa com a criança. Então, quando nós vamos pensar aí no encontro, na metodologia, nós precisamos disso. Não, mas onde a gente vai achar isso? Diretório Nacional de Catequese, todo mundo viu agora o Domol pedindo para a gente poder ir lá atrás, em 1983, e beber novamente na fonte da catequese renovada, que foi esse documento que trouxe todo um novo olhar, né, para a vida da igreja depois do Concílio Vaticano II, para a catequese, né?
E aí, em 1983, lança o documento da Catequese Renovada, e ele traz toda essa forma, e que até hoje tem muita coisa que não foi colocada em prática. Então, ele hoje repensa. Por quê? Pós-pandemia, nós catequistas vamos ter que nos reinventar mais ainda do que a gente está se reinventando agora. Nós vamos ter que pensar tudo isso que a gente está conversando aqui. A minha cabeça ainda está no presencial. Estou tentando dar uns passos para o digital, nós vamos conversar algumas coisas, mas ainda estamos aqui pensando no presencial. E nós vamos dar um passo depois para o pós-pandemia. Como nós vamos ser, quais são os desafios nossos após pandemia para essa catequese aí, que nós vamos ter que passear, nós vamos ter que andar, vamos ter que trabalhar, vamos ter que ir por esse caminho, tanto digital como presencial. Você passa para a gente, fazendo favor? Aí o outro personagem, que todo mundo já conhece, né? Essa frase é conhecidíssima. Existem pessoas que nos inspiram, outras que nos fazem bem e aquelas que simplesmente, sem pedir licença, tocam a nossa alma. Se o catequista é esse companheiro de caminhada, ele é literalmente um produtor e um condutor e um motivador dessa caminhada de fé dos catequizandos. Então, esse que caminha junto, a gente já conversava sobre a caminhada de Jesus com os discípulos de Emaús semana passada, né? Então, que isso não saia do coração da gente. Então, é essa pessoa que está ali. É para chamar a atenção na hora que o caminho está meio desvirtuado, é para valorizar a caminhada que está indo, é para poder animar quando a gente está desanimado, né? Então, só para a gente poder não esquecer dessa questão aí. Vamos no próximo. Aí, no próximo, ele traz 3 questões que a gente viu semana passada e a gente vai trabalhar lá no encontro de catequese agora. Quando a gente vai pensar na catequese, a gente tem que pensar o objetivo. Por exemplo, vamos pensar o nosso planejamento do ano da catequese. Então, a gente tem lá os objetivos. Ah, não, vou pensar aqui agora só no encontro da catequese de hoje. Então, nós vamos pensar também o objetivo que eu vou ter. Por exemplo, daqui a pouquinho a gente vai se encontrar para poder elaborar o encontro de catequese que vai acontecer na próxima segunda-feira, para os catequistas que estão fazendo isso com os adultos no ambiente digital. Qual o objetivo que eu vou ter, qual o tempo que a gente vai gastar, o que eu vou fazer. Então, eu tenho que ter o objetivo claro ali, o que eu vou trabalhar naquele encontro ou no processo como um todo. Conhecer o chão é a realidade dos catequizandos. Quando a gente no encontro faz aquela acolhida, aquele círculo que a gente espera, eu ali ouço como é que foi a semana, eu ali percebo da onde que é cada um. Vocês estão me dizendo aqui que vocês têm muitos aqui que são de ambiente rural, né? Eu não posso chegar lá e dizer da mesma forma que eu estou conversando numa região totalmente urbana, não é? Então, esse chão, essa realidade dos catequizandos, ela é essencial. E quem que fez isso e que inspira a gente, se não Jesus? Para cada grupo, ele tinha uma história, uma parábola que falava daquilo que aquele grupo vivenciava, né? Então, por exemplo, se por acaso alguém conhece o... Vamos pegar, por exemplo, a história que eu contei semana passada. Se por acaso alguém não tem a experiência de ter ido à praia, para essa pessoa, ela vai entender a história, mas para ela mergulhar profundamente, para ela vai ser mais difícil. Quem vai conseguir melhor? Quem já tem esse conhecimento. Talvez consiga até visualizar. O que ficou foi que alguém fez uma ação de melhorar, o outro criticou, mas quando ele foi ver, ele acabou se deixando tocar e fez a boa ação junto. Ok, porque somos adultos, e aí nós vamos pensar dessa forma. Com o texto da palavra de Deus, é muito importante a gente tomar cuidado. Por quê? Um caso muito comum que acontece às vezes na catequese com crianças.
talvez já tenha acontecido com alguns de vocês. Eu, na catequese, com adolescentes, uma vez, eu não sabia, uma falha, né, nessa questão, fomos conversar com essa imagem de Deus, tal, e aí Deus é pai. E aí um falou comigo, eu não gosto desse Deus, e se ele é pai, eu não gosto dele. Pronto. Se eu soubesse da experiência que a adolescente tinha com o pai em casa, talvez eu já tivesse feito como eu faço ultimamente. Trabalhar essa imagem de Deus que é pai, que é mãe, que é esse amor, que é esse que cuida, que é esse que está do nosso lado, que é esse que a gente vai se ver representado na pessoa que quer o melhor para a gente. Então, eu não sei se alguns de vocês já tiveram desafios como esse. Então, se eu conheço a vivência de cada catequizando, eu tenho o cuidado de como eu vou levar essa mensagem. De como eu vou conseguir que ele vai compreender. Vocês viram no texto hoje do Evangelho, como fala? Deixa eu só voltar aqui, que vocês não precisam voltar, não, só para a gente poder ver. Olha como é que ele fala. Ó Pai do céu e da terra, eu te bendigo porque escondestes as verdades aos sábios e inteligentes e revelaste aos pequenininhos. A gente, às vezes, fica pensando assim, será que ele escondeu mesmo? Será que não estava escancarado? Eu não sei se já aconteceu com alguns de vocês, de repente, voltar a ler um texto que já tinha lido várias vezes, mas num determinado momento da sua vida, você falou, gente, eu nunca tinha percebido esse texto por esse lado, eu nunca tinha visto. Por quê? Por causa da vivência, por causa de alguma motivação, de alguém que deu um toque, que nos ajudou. Então, conhecer o chão, a realidade dos catequizandos, e isso de qualquer um, não é só adolescente que eu estava falando com essa experiência, não. Do adulto, do jovem e da criança, né? E o processo de comunicação deve ajudar a conhecer essa realidade. Então, eu vou utilizar dos meios que eu puder. Por exemplo, uma das formas que nós catequistas precisamos desenvolver, e acredito eu que vários de vocês já têm desenvolvido aí, são as narrativas. Então, quantos catequistas utilizam as narrativas para trabalhar um texto bíblico? Ana, mas aí é só com criança? Não, com adulto também. Adulto também gosta de ouvir você narrando o texto. Você vai estar com o texto bíblico na mão, com a Bíblia na mão, mas você vai contar aquela história. Jesus Cristo foi um contador nato de histórias, né? Então, então agora a gente não vai usar a Bíblia, mas a gente vai só contar a história? Não, é uma das possibilidades. Esse jeito de ler, esse jeito de proclamar, a forma como a gente vai apresentar o texto é uma forma da comunicação que eu consigo chegar ao coração. E essa mensagem vai ali, como é que eu vou dizer? Ela vai sendo germinada ali no coração da gente. Acredito que já aconteceu com vocês também um evangelho muito bem proclamado, muito bem lido. A pessoa pegou detalhes importantes dele ali, ele alimenta a gente a semana inteira. Né? Eu fico ali pensando, e esse é o objetivo da nossa missão, né? Durante a semana, quando saímos da missa. Bom, Ana? Sim? Só partilhar algo rapidinho, quando você fala desse jeito da comunicação. Sim. Eu venho de uma paróquia jesuíta que trabalha com a catequese narrativa. Sim. E tem um encanto por esse jeito de fazer catequese. Mas uma outra experiência que eu conheci há um tempo atrás, quando eu fazia parte da vida religiosa, foi o bibliodrama. Sim, pastoral, sim. Né, fiz o curso com a Loredana Vigini e hoje sou um dos facilitadores aqui no Brasil. Mas é interessante quando você fala dessa comunicação, porque na paróquia que eu ajudava, nos últimos 2 anos, a gente propôs o retiro próximo à primeira Eucaristia, a gente faz um retiro com as crianças. E a gente usa tanto a técnica da catequese narrativa quanto o bibliodrama. E como que isso reverbera nos meninos, porque eles ficam ali. Tem crianças que já passaram pelo retiro que até hoje traz memória quando a gente se encontra. Agora eu não estou mais nessa paróquia, né? Mas
quando a gente se encontrava, e hoje ainda tenho contato com os catequistas, de vez em quando isso aparece. Nossa, fulano lembrou daquela passagem que foi do retiro. Então, acho que o catequista ele tem que utilizar das várias maneiras, das várias possibilidades para anunciar né, a pessoa de Jesus Cristo. Eu sou taxativo, né, chega até a ser chato, porque eu acredito nisso, né? De uma catequese que nos dá várias possibilidades e que a gente possa utilizar, né? Então, é muito importante usar desses meios para comunicar. Era isso que eu queria trazer. Nossa, excelente. Você vai passar 2 aí para mim, voltando a esse exemplo seu. Passa o próximo para mim, fazendo favor. Uhum. Então, aí, o segmento, né? O método da catequese é o caminho do seguimento de Jesus. O próximo. Então, quando a gente falar da interação fé e vida, que a gente já falou e que eu estou voltando nele, que ele é o principal, que a gente não pode esquecer, que ele tem que estar em cada encontro, é isso que o Gustavo falou. Quando a gente fala assim, proporcionar experiência de vida, às vezes fica longe. Quando a gente fala pelo bibliodrama, tá joia, Luciene, fica à vontade, viu? Uma alegria. Quando a gente fala do bibliodrama, é isso. Eles vão vivenciar os papéis, eles vão... mais do que dramatizar, né? Eles vão entrar no texto bíblico, aprofundando, e isso marca. E é isso que é importante. E é isso que a gente precisa fazer. Então, quando a gente fala interação fé e vida, é a interação da formulação da fé, é o que a gente vai transmitir, com as experiências da vida. É a fé que ilumina a vida, é a vida buscando no texto bíblico, né? Na iluminação, o que Jesus faria naquele momento, o que Deus quer me dizer com aquela situação, o que eu vou enxergar naquela situação. Por exemplo, nós temos a plena certeza que Deus não enviou a doença Covid-19 para o nosso mundo. Mas nós conseguimos perceber, e estamos muito tristes, estamos muito apreensivos com a quantidade de mortes, com a irresponsabilidade que nós estamos vivendo aí, mas nós conseguimos perceber várias experiências que estão falando de Deus. É a solidariedade, é o cuidado que uma pessoa está com o vizinho, com o morador de rua, com o médico, com o gari que passa na nossa porta, com o catador de material reciclável que a pessoa deixa ali separadinho para ele. Então, essas experiências de vida que a gente fala, é isso, é quando eu proporciono essa vivência. Então, mesmo nas experiências que nós temos desafiadores, o nosso olhar precisa perceber o que esta realidade me fala da presença ou da ausência de Deus. Então, essa interação fé e vida é o que nós catequistas vamos fazer na metodologia quando a gente não coloca dela aula, ou seja, eu só vou fazer as informações, eu só vou ditar regras do que tem que ser feito, né? Então, é a formação cristã consciente, coerente e generosa. Então, quando eu vejo uma imagem de um coração, o ouvido colocado no coração do outro, eu preciso pensar, quem é essa pessoa? Eu já coloquei o meu ouvido no coração dela, fiquei no colo dela, ela me alimentou, ela me aconchegou. Ou qual pessoa que eu pude ser isso para ela em algum momento, né? Então, as mães aí sabem exatamente a quem é a avó aí, sabe exatamente quem exerce esse papel, né? E tem catequistas também, tem coordenadores que são essas pessoas, né? Que estão ali atentos a cada catequista, como que ele está vivenciando ali, e o catequista consegue fazer essa experiência com os catequizandos, com as famílias. Quantos catequistas estão conseguindo, quando vão ligando para as famílias, conseguindo perceber uma família que está mais angustiada,
uma família que está precisando de uma cesta básica e esse catequista está ali dando um jeitinho de conseguir uma ajuda. Hoje, uma que colocou, gente, alguém que tem uma cadeira de roda que pode emprestar, o pai da fulana foi operado, não pode colocar, é por um tempo. Olha, como é que ela ficou sabendo disso? Porque em conversa com a mãe, né, ligando, a mãe partilhou isso com ela. Olha que interessante. E olha a rede, né, que já buscou no grupo de catequistas que o pessoal vai buscando. Então, quando a gente pensar em metodologia, é isso. A fé não é desligada da vida, não. É junto. É esse caminho contínuo que a gente vai fazendo, é esse caminho junto. Gustavo, tem um intervalo agora que você falou, né? Então, tem um costume de 5 minutinhos, mas o Júnior falou como que o negócio tá, né? A formação tá tão boa, acho que a gente pode dar continuidade, porque são só 5 minutinhos de pausa. Aí fica a seu critério, Ana. Não, vocês que mandam, vocês que sabem, se vocês quiserem parar, porque senão, se me deixar falar, eu vou direto. Não. Então, acho que podemos seguir. Então, tá bom. Então, vamos lá. Você passa o outro pra gente, fazendo favor? Passo sim. Essa imagem aí, pessoal, o que ela diz pra gente? Isso tem a ver com a nossa catequese? Nada a ver? Tudo a ver. Será que nós, catequistas, vamos precisar de ter um trabalho fenomenal para que a gente consiga desenvolver ou recuperar o cuidado, a resiliência, a empatia do nosso mundo? Tem muita coisa boa acontecendo, mas tem muita coisa que nós temos que pensar se nós cristãos estamos realmente ajudando as pessoas a fazerem a experiência de fé, não é verdade? Vocês ficam incomodados com alguma situação? Sim. Porque às vezes a gente se diz cristão, mas deixa o outro numa situação muito desumana, né? Que não condiz com o que a gente acredita. Então, isso é... Sim? Infelizmente, até dentro da própria catequese, né? Dentro dos grupos, né? Infelizmente. Então, a gente precisa cuidar disso. Como que nós, como catequistas, estamos vivenciando isso aí? No retrato é isso, né? Quem está ali dando ajuda, ele está se vendo no espelho ali do outro. E é isso que Jesus fala. Pode falar. Ana, é nos colocar no lugar do outro, né? Exato. Tentar nos ver como o outro está, né? Para que possamos ajudar, ter um carinho, um jeito de ajudar as pessoas, a gente precisa nos colocar no lugar dele. Exatamente. E é o que está faltando. A Godoy escreveu aqui do chat, né? Imagem nos mostra que devemos despertar o senso de fé. E é o fé, inclusive, no ser humano, gente. Às vezes, olha que situação terrível que está revolucionando o mundo todo, né? Aqui no Brasil, nós temos várias pessoas que são assassinadas. Infelizmente, muitos adolescentes e jovens do nada, né? O menino na casa dele, acho que é o Gabriel. Infelizmente, são tantos nomes, infelizmente, que eu estou até mudando, estou até trocando aqui. Brincando lá, então não podia falar que enganou, tal, perdeu a vida, foi assassinado. O outro lá, deduziu-se que estava com uma nota falsa e que seria uma pessoa incorreta, mas é assassinada.
E aí, esse fato fez com que a gente pensasse várias outras coisas. Eu já julgo o outro antes mesmo de dar a ele a oportunidade de ou de se explicar ou de ver. Nós temos isso na Bíblia, que é a passagem da mulher que ia ser apedrejada. Imagina aquela situação. Aquele grupo de homens coloca a mulher no centro e fala, ela tem que ser apedrejada. E isso acontece hoje, viu, pessoal? Isso não isso ainda é da cultura. E Jesus, vendo aquela confusão toda, nervoso, né? Quando todo mundo tá muito bravo, é aquela confusão danada. E aí ele espera um pouco, o pessoal ir calado na boca e tal. Quando deu mais ou menos para ele poder falar, ele fala, tudo bem, é isso que fala a lei? Então tá. Então começa tirando a pedra aí, quem tá certinho aí na vida, quem tá belezinha bacana, quem que não tem nenhum erro. E aí os mais velhos começam a sair. A mulher estava totalmente certa, ela estava sendo injustiçada. O que aconteceu ali foi um resgate. Possibilidade, né, de perceber para além do erro. Às vezes a gente comete um erro e é tão bom quando a pessoa fala com a gente, não, que é isso, a gente consegue consertar aqui, calma, vamos lá, não é a final do mundo, não. Com fatos muito menores, né? Hoje eu achei engraçado, eu mesma aqui na comunidade. Eu fiz um convite para uma reunião, a gente está fazendo reuniões com os catequistas, como vocês aqui, e aí eu chamei uma pessoa para poder nos ajudar a gente no encontro e me distraí de um outro encontro, nesse tanto de live que a gente está tendo, né? Que eu gostaria de participar, fiz a minha inscrição e a pessoa também fez a inscrição dela. E hoje, só hoje, esse encontro será na segunda-feira, é que nós atinamos para a data e o horário que estava igual. Então, quando eu coloquei lá, vários falaram, não, Ana, isso acontece. Claro, é um grupo menor, é uma questão, estou vendo ainda como que vai fazer. Ou eu vou perder o encontro, ou a gente vai conseguir remanejar a data. Mas só de ter tido uma questão de, não, vamos ver o que é possível fazer, para mim foi interessante, porque para mim foi o final do mundo. Falei, gente, como que eu não olhei isso? Que falta de atenção a minha, né? Mas só esse cuidado das pessoas, de falar, não, calma lá, vamos ver o que é possível fazer, vamos ver se é possível reagendar ou não, já me deixou. Por mais que eu não consiga trocar, eu já fiquei bem mais confortável e fiquei bem menos incomodada. Então, a gente se colocar nessa questão aí do outro, né? Quando o outro erra, eu não consigo nem ouvir o que ele está falando. Então, quando ela colocou, às vezes no grupo de catequista, às vezes no nosso ambiente como cristãos. Então, se os catequizandos percebem isso, já era, gente. Já era. Porque isso vai marcar. Alguém colocou uma coisa escrita que eu não consegui ler. A ideia foi a Mônica que colocou assim, a imagem chocante, a ideia do espelho foi perfeita para ilustrar o colocar-se no lugar do outro. Então é isso. É esse o exercício que nós precisamos fazer com os catequizandos. Uma imagem nos ajuda, uma brincadeira nos ajuda. O Gustavo já comentou aí a questão do bibliodrama. Ana, Sim? Ana, essa imagem ela é muito forte, mas eu vejo esse colocar-se no lugar do outro uma coisa muito vaga, né? A gente consegue ajudar mais a pessoa quando a gente traz para a gente a realidade do outro. Uhum. Né? Trazendo a realidade do outro, a gente já se sente mais assim motivacionado a querer ajudar, a querer estar presente, né? A partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro, a gente se coloca no lugar do outro e um certo momento depois a gente sai, a gente não quer mais saber daquele fato. Mas quando a gente traz para a gente a realidade daquela pessoa, né, a gente se torna mais caridoso com aquela pessoa, com aquela causa. Quando eu pensei nessa imagem foi por essa visão sua, nesse sentido de eu me colocar naquele lugar, sentindo, puxa vida, isso me toca. Eu posso fazer alguma coisa e não passar adiante, né? Então, por exemplo, deixa eu pensar uma situação aqui. Ana,
Sim, Quando você pode pensa uma falar. situação, eu vou trazer uma situação que eu vivi ontem. Ótimo. Eu estava, né, eu moro aqui no Santa Efigênia, estava ali bem próximo ao Santa Teresa. Aí eu estava passando ali pela passarela do metrô para ir para Santa Teresa e revi uma situação assim, que eu falei, meu Deus, nós estamos numa situação de pandemia onde a orientação é o quê? Use máscara. Precisa sair, use máscara. E aí eu vi um senhor de máscara, meio que tentando convencer um outro, um homem já adulto, a usar máscara, falando, olha, você não pensa no outro, você não pensa nem na sua mulher que está do seu lado, porque ele estava com uma mulher de mão dada e a mulher dele de máscara. E aí ele falando, mas eu não pego isso, eu não pego nem gripe. E aí eu falo, gente, olha para você ver, né? É uma falta de empatia, é uma falta de cuidado. Tá, ele não pega, pode ser que ele não pegue no sentido de ser sintomático, mas quem me garante que ele não possa contrair o vírus e passar isso para frente, né? E é uma situação que a gente está vendo, basta a gente ligar a televisão, em 2 minutos a gente vai ser bombardeado com isso, né? Essa falta da empatia, essa falta de colocar-se no lugar do outro, e nessa situação que a gente está vivendo, né? De pensar, olha, tá, eu não posso estar me colocando em situação de risco, mas eu não pego, eu não, enfim, mas e o outro, né? E minha família, as pessoas que eu gosto. Então, eu acho que essa imagem nos faz refletir sobre tudo isso, né? E aí eu na segundo dia de formação, na segunda semana, exatamente era isso que eu falava, né? Dessa pedagogia de Jesus, que Jesus é aquele que se coloca no lugar do outro e acolhe, né? Ele tenta viver, ele tenta não, né? Ele entra na história do outro. Acho que é por aí que a gente tem que fazer da catequese, fazer da igreja, né? Que não lembro quem falou aqui, né? Isso não é só na catequese, acho que isso é uma questão da sociedade e na igreja como um todo, né? Nos outros grupos, nas outras pastorais, a gente vê muito isso. É triste quando alguém que no início falou, né? A nossa igreja não é uma igreja totalmente acolhedora. Ouvir isso é triste, porque a gente foge do evangelho, a gente foge da proposta do Cristo, né? Então, assim, mas só para trazer esse exemplo que ontem me chocou e eu fiquei refletindo, né? Ele lá, um senhor de máscara, e esse homem se achando no direito né, de não usar máscara e gritando, falando alto, né? Eu não pego essa doença, isso é bobeira. Então, é isso. E eu gosto muito daquela passagem bíblica onde uma mulher pede que Jesus cure a filha dela. E Jesus fala, mas eu não vim para os... Como é que eu esqueci eu vou ler aqui o texto da Cananeia. E aí... Ele fala que veio para os judeus, não é? Isso. E aí ela fala, não vou dar comida aos cães. Ele fala, não vou dar comida aos cães. E ela diz para ele, mas os cães, mas a gente pode pagar pelo menos as migalhas que caem no chão. Eu fico imaginando Jesus assim, olhando para um ponto. Quando ele ouve essa segunda porta, eu sinto ele olhando para ela, tipo assim, oi? Como assim? E eu gosto muito de pensar, e isso me ajuda o tempo todo a não me deixar, não aprender com o outro. Então, quando Jesus olha para ela e fala, nunca vi uma fé dessa no meio do meu povo, ainda mais de quem é de fora, né? Então, ele aprende, ele abre essa possibilidade. Então, Jesus é esse que não perde a gente comentava isso semana passada, né? Ele não perde a oportunidade de jeito nenhum. Então, a todo momento ali, ele está atento. Então, na catequese é isso também. Às vezes é uma deixa, às vezes é uma música que eu vou trabalhar, é a forma como eu vou ler o texto bíblico, é o jeito como eu vou perceber que alguém está mais ou agitado ou mais calado, e eu não deixo isso. Quantos de vocês que às vezes são... eu não estou com a turma de jovens nesse momento, né? Mas eu acompanhei aqui um grupo uma vez, o ano passado. A menina, no mesmo encontro, ela oscilou numa euforia de tristeza, alegria e choro, que eu falei, meu Deus do céu. Só que eu não percebi. Um catequista que me chamou, eu estava dando encontro, não era do grupo, eu fui convidada para poder conversar, e ele me chamou e ele disse, Ana, você percebeu? Eu falei, não. Não, porque ela está ali assim e tal. Eu falei, gente, não deixa passar, isso é depressão. Essa menina está pedindo socorro.
Então, não deixa passar. Então, é esse olhar que tem que estar atento, né? É isso mesmo. Cananeia 15 a 21, 21 a 28. Então, a gente não pode ficar atento, não pode ficar desatento nesse sentido. Então, todas as estratégias que nós formos utilizar na catequese é para isso, é para ajudar. E a gente não consegue isso só com fala. O tempo todo a gente vai tentando trazer exemplos, umas histórias ou imagens por causa disso, porque precisa passar para além só da fala. Tem que ser uma comunicação que atinge o outro lá, o ouvido no coração, de forma que aquilo vai me mexendo comigo, né? Você passa aí para mim agora, Gustavo? Acho que o tempo está estourado. Não, ainda falta 7 minutos. Nossa, ferrou. Bom, acabou, né? Gente, vou pedir só, coloquem no chat, se a gente pode estender mais uns 10 minutinhos, gente. Aí vocês respondem no chat, por favor. Não, mas não tem problema. É porque, na verdade, eu acabei retomando algumas coisas que tinha ficado no outro encontro, e porque eu queria entrar na questão do encontro de catequese mesmo, acho que não vai dar tempo, não, mas fica para uma outra oportunidade. Então, nessa parte aqui, ele só está dizendo o seguinte: a gente não é que a gente não vai planejar o encontro, ele vai planejar sim. Só que a gente não está com aquilo pronto, eu não sei o que é que vai dar. Eu vou fazer a proposta, o meu caminho, e a gente vai aprendendo ao longo do caminho. E nessa parte do método catequético, tudo é metodologia, tudo é recurso e é jeito de transmitir a mensagem. O jeito de ser, o jeito de olhar, a escuta. Catequista que não escuta não vai ser um bom catequista. Quando a gente fala lá do ver, do julgar, do iluminar e do agir, o ver ele passa pela escuta. Pode ser nessa hora do abraço, que vai chegando ali, que vai conversando, pode ser de uma imagem, de uma música, de uma história, que vamos ouvir o que cada um pensa daquele fato. Então, no encontro, precisa de ter este momento da escuta, que é o ver, né? O falar, o sorrir, o questionar, o trabalhar, o pontuar, o agir, o pontuar no sentido de valorizar cada um, né? de perceber a importância de cada questão. E o questionar, ser como Jesus. Perguntou, volta à pergunta. Não fica respondendo como se você fosse uma metralhadora que vai ali respondendo tudo que ele está perguntando. Não, vamos lá, faz o outro fazer o caminho. Ele pensar: ei, Jesus, quem que é o meu próximo? Deixa eu te contar uma história. E aí? Acabou de contar a história para você. Quem foi o próximo dele? Aí a pessoa chega à conclusão. Isso é experiência. Isso é ajudar o outro a fazer o caminho. Isso é ajudar o outro, ele pensar e essa resposta sair dele lá. Não saiu uma resposta muito bacana, não? Aí eu vou pontuar, eu vou organizar, eu vou ajudar a chegar o caminho da reflexão. Passa pela partilha em grupo, então não dá para eu ser catequista sozinho, não dá para eu poder ficar com a minha turma, não dá para eu poder ficar rezando na minha casa, né? Então, é sempre uma ação comunitária, de partilha. Aproveita esses espaços que a gente vai dar para poder ter a reflexão, o planejamento, a ação. Eu vou planejar o encontro, é momento de formação. Acabei ali, eu vou avaliar o que foi bacana, o que não foi, o que eu posso melhorar, como que a gente pode refazer. O tempo todo da nossa caminhada é isso. É uma experiência de convivência e amizade. Quem faz a experiência de amizade com o grupo de catequistas faz com que outras pessoas queiram ser catequistas para poder participar do grupo, para participar daquela alegria, daquele jeito de ser. E isso também acontece com os jovens. Quantos jovens entram na crise porque os amigos estão e falam que é muito bom? Quantas pessoas querem participar das ações pastorais porque a comunidade conseguiu fazer um grupo onde esse grupo partilha entre si, né? Isso é muito bom. Eu tenho uma experiência pessoal que, é lógico, nessa experiência minha pessoal, desculpa aí, gente, foi mal. Eu sou filha única, né? E a minha mãe faleceu há um tempo atrás, e eu não tenho pai e não tenho irmãos. Óbvio, né? Se eu sou filha única. Então,
ela passou mal, estava no hospital, e aí a questão foi muito séria, e eu não me lembro agora se eu liguei para alguém, acho que eu liguei para uma amiga minha, e aí depois uma precisou de falar comigo, e eu disse, estou no hospital, a gente precisa, e aí eu falei, eu não posso sair do lado de fora, eu não vou deixá-la aqui sozinha, fiquem tranquilas, vai dar tudo certo aqui e tal. Só que acabou que depois os médicos falaram, não, você não pode ficar sozinha, você tem que ser... Amigo você tem. Eu falei, não, amigo eu tenho um tanto. Já vieram aqui, já foram embora, porque eu não pude ir lá fora. Ele falou, não, vamos liberar aí, você não pode ficar aqui sozinha, não. Mas aí ele já viu que ela já estava falecendo, ela já estava, né, falecendo. E aí, quando ela faleceu, eu estava sozinha junto com ela. E aí eu liguei e falei, olha, o médico falou que vocês podem vir, mas eu não sei se vai dar tempo, parece que está falecendo já. E assim, menos, eu não me lembro agora não, eu sei que rapidamente, no mínimo 6 ou 8 amigas minhas já estavam lá no hospital, e aí o grupo todo fez uma rede. No velório, eu fiquei assim, boba de quanta gente tinha, eram todos da minha comunidade. Todos, claro, minhas colegas de trabalho foram também, pessoal de fora, mas a comunidade me acolheu. A comunidade me ajudou a superar esse momento tão difícil, né? Então, é essa vivência que a gente precisa participar e fazer com que ela cresça. E assim a gente vai fazendo nos nossos grupos. Talvez vocês também tenham experiências de ter ficado doente, a comunidade ajudou, de ter celebrado um casamento, a comunidade estava lá. No grupo de catequistas que eu participo, a gente tem isso, né? Então, algumas já saíram, algumas ainda permanecem, mas a gente viu filho crescer, casamento, eu sou madrinha de filho de alguma da catequista, né? Então, essa comunidade é que fortalece a gente. Então, a catequese precisa ser experiência de convivência e amizade. Jesus fez do seu segmento um método bastante eficaz. Ele mesmo se colocou no caminho. Então, quando a gente falar de metodologia, vamos buscar a fonte dele. Você passa o próximo para mim, fazendo favor? Então, vocês já disseram aqui que é acolher, então isso é importante, isso faz parte. O ambiente, eu preparei um ambiente, tem um momento, tem uma mesinha com um pano bacana, simples, nada de outro mundo, tudo baratinho, né? Uma mesinha, a Bíblia, uma vela. Quando ele chega, uai, você já chegou antes de mim? Ele não fala, mas ele percebe. O ambiente preparado, isso é acolhida. O abraço na hora que chega, isso é acolhida. O círculo já pronto, isso é acolhida. Né? Não adianta aquela questão de chegar correndo. Esse ver, essa escuta, né? Quando nós vamos perceber a situação do país, a situação da comunidade, qual que é a realidade, os acontecimentos, os fatos da vida que estão precisando ser avaliados, repensados. Olha quanta coisa na nossa sociedade nós estamos precisando avaliar neste momento. Isso é assunto de catequese também, né? E essas situações que cada um vai vivendo, eu vou buscar textos bíblicos que gradativamente a gente vai iluminando esse caminho. E esse texto bíblico vai ser lido, vai ser relido, como o Gustavo lembrou aí, a gente talvez possa fazer a bibliodama, pode fazer uma narrativa daquele texto bíblico, eu posso pegar uma história que vai ajudar a apreender aquele conteúdo, mas a Bíblia é o centro. A palavra não pode faltar. Às vezes no encontro eu não consegui uma música, mas a palavra ela precisa estar ali. Ela é o centro da nossa catequese. Não é o livro de catequese, não. É a palavra de Deus. E o agir é o que eu vou colocar na prática. O que essa palavra me faz vivenciar. Isso no encontro de catequese também. Então, eu acolhi o grupo, eu ouvi ali, então, por exemplo, vamos falar sobre campanha da fraternidade. Viu, cuidou lá, a dificuldade que a gente precisamos... deixa eu pegar uma aqui que trabalhei com os adolescentes semana passada. A questão do racismo, né? Então,
perguntei para eles, o que mais incomoda vocês na vida? Todos falaram. Eu só perguntei isso. O que mais incomoda? Se vocês fossem super-homens, super-mulheres, e se vocês tivessem o poder, o que vocês tirariam do mundo? Eles colocaram preconceito, bullying, racismo, não sei o quê, sem eu falar nada. Por quê? Porque isso estava no auge, né? E cada um já passou por isso. Aí, a partir dessa pergunta, aí a gente foi entrando com experiências de exclusão, de racismo, e fomos pegar no texto bíblico, eu peguei a passagem onde fala do que a gente precisa, tudo que você faz com o outro, você está fazendo com Jesus também, né? Então, e aí eu agir. Então, vamos lá e vamos postar lá. No dia eu usei aquele menininho de 12 anos que ele lê livros e ele faz as resenhas, né? E alguém entrou lá e falou que negro não tinha que ler, não, que ele tinha que fazer outra coisa. E ele responde, não, você também deveria... Eu não tô te... Aí o cara responde para ele, eu não estou te dando um conselho, eu não estou te agredindo, não, eu estou te dando um conselho, o seu lugar nem aí não. Resultado, bombou isso na internet, ele está com vários seguidores, conseguiu ganhar uma porção de livros e ele teve uma visibilidade muito maior. Aí eu perguntei aos meninos o que eles achavam dessa situação, eles não concordaram, o que vocês falariam com ele? Que vai para frente, que não liga para isso não, que continue no caminho dele, que ele continua lendo o livro, que é muito bom e tal. Eu falei, vocês têm coragem de ir lá na página dele no Instagram e postar isso? E eles foram e postaram. Então, é uma situação prática. Então, e a gente vai vendo isso, como que a gente faz. E aí, no momento da oração, da celebração, de colocar isso, a gente pensa, tanto a gente não passar por isso, foi o que eles fizeram, foi o que eles falaram, né? E tanto o outro. Então, o momento celebrativo também é este momento onde a gente coloca no colo de Deus o nosso coração, o nosso ouvido fica ali na escuta e a gente fica ali aconchegado, dando graças, louvando, agradecendo e colocando também as nossas dificuldades, né? E o avaliar. Acabei aquilo lá, falei, e aí, está precisando de mais alguma coisa? O que é que não foi bom? O que é que a gente precisa de repensar? O que é que a gente precisa de mudar? Então, a interação a gente comentou, a questão da linguagem e a ação criativa e dinâmica. Ficou faltando uma história, uma questão que eu queria ver com vocês aqui, mas depois tem um método Vejo Garagi e tal, tranquilo, acho que eu já falei. E o que a gente vai se espelhar na pessoa de Jesus, tanto no Evangelho do bom samaritano, do cego Bartimeu, do Zaqueu que a gente conversou, dos Emaús, vai dizendo esses passos que Jesus foi dando, né? Esses passos que ele foi fazendo para poder anunciar a boa nova. Então, a gente vai se espelhando muito nele. Pessoal, me perdoem, era para a gente poder conversar um pouquinho nos passos do encontro, mas eu achei que eu tentei colocar aí dentro desse método catequético aí que a gente pensou nesse acolher, ver, iluminar, agir. Quando a gente vai elaborar um encontro de catequese, é importante ter esses passos e a gente colocar tanto no planejamento do ano, tanto do projeto da catequese, quanto no encontro de catequese, é importante a gente pensar por isso aí. Alguma pergunta, alguma coisa? São quase meia-noite. Ana, só te agradecer por esse momento, foi muito importante para mim, sabe? Que você venha mais vezes, não só agora no tempo de pandemia, mas que você, quando você tiver oportunidade, que apareça numa formação, para a gente poder dar aquele abraço, aquela acolhida, viu? Ai, que coisa boa, muito obrigada. Vou querer sim, hein? Vou cobrar. Quem está falando aí? Giovanni. Hã? Giovanni, Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Vou anotar, hein? Vou querer esse abraço. Muito bem. Era da Florania Nossa Senhora do Bom Sucesso. Muito bem. Aqui também eu gostaria, tá, Ana? Ai, aqui que Nova coisa... Lima. Oba! Do Pilar. Beleza. Não preocupa Maravilhoso não. esse caminho. Vocês não preocupam não que vai ter escola catequética, a Ana já vai estar escalada. As duas foranias, inclusive. As duas. Coisa boa. As duas foranias. A gente
Não é nem convidada, é intimada. Você viu que você nem foi convidada, né, Ana? O negócio aqui. Já foi definido já. Tá ótimo. Ô, gente, brincadeira à parte, agradecer mesmo a Ana. Dizer, Ana, que, e também para todos, né? A gente ontem, na verdade, na terça, reunião com a equipe da Forania, Nossa Senhora do Bom Sucesso, e ontem, conversando com o Júnior, a gente está mesmo pensando em estender essa formação, né? A gente pensou agora, no primeiro momento, até sexta-feira que vem, mas já nasce um desejo de continuar até mesmo no chat. A gente foi vendo outras pessoas no WhatsApp, mandando, tem que continuar, né, enquanto a gente não volta à vida presencial. Então, digo a todos que a gente vai dar continuidade, deve dar um período de pausa, pelo menos 2 semanas, até mesmo para ver outras pessoas para dar a formação, né? Então, talvez a parte que está faltando, Ana, fica para esse outro momento da formação, a parte 3. Tá bom? Não, tranquilo. Então é isso. Mas aí queria, acalma o coração de todos. Isso. Só para a gente poder encerrar, você vai para o penúltimo slide para mim, Gustavo? É só uma... Eu vou passando e você vai falando, porque eu não consigo ver. É o penúltimo, é o 42, está lá no finalzão. Quando acabar tudo, você volta em um. Tá, então vamos lá. É só porque ele tem uma frase muito bacana, é só para a gente poder... Era do documento de Aparecida, e é só para a gente poder... encerrar, esse aí. Então, gente, é só para a gente poder, me perdoe mesmo, né? É porque, para mim, também é novo, né, essa questão. E a questão da metodologia, do encontro de catequese, ele é muito movimento, né? Então, é bacana você colocar a mão na massa, mexer com tinta, mexer com gravura, trabalhar com histórias, eu gosto muito disso, né? Fazer dinâmicas. E então a gente vai reaprendendo. Então, vocês desculpem, não façam isso que eu fiz, que é só falando na cabeça de vocês o tempo todo, né? Isso cansa, não façam isso. Mas é movimento, né? Então, fico devendo aí uma história que é bacana da gente ver. Então, a gente encerra com essa frase do documento de Aparecida, que é muito bacana, e ela precisa ficar no coração da gente e passar pelo nosso fazer como catequista. Conhecer a Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas. E fazê-lo conhecido com palavras e obras é nossa alegria. Então, nós catequistas temos imensa alegria de proporcionar essa alegria, esse ouvido no coração do outro, né? Esse ouvido no coração de Jesus. Então, eu achei muito bonita essa imagem que a irmã Zuleika postou hoje. Vou até comentar com ela, que me inspirou, porque eu estava querendo uma história, alguma coisa, e eu gosto muito de imagens. Então, para mim, essa imagem falou muito o que nós catequistas fazemos, precisamos fazer e queremos fazer com os catequizantes. Levá-los a colocar o ouvido no coração, entrar no coração de Jesus, né? E a partir daí, ir entrando nos outros corações e anunciando aí a boa nova e auxiliando esse conhecimento da pessoa de Jesus. Um beijo grande no coração de vocês. Júnior e Gustavo, obrigada pela oportunidade e perdoe aí a falação, pessoal. Nada, nós que agradecemos. Essencial a sua falação, viu? Antes de encerrarmos, aproveitando ainda a oportunidade da Ana Angélica conosco, o pessoal lá da região episcopal Nossa Senhora da Esperança, eles estão organizando um encontro quadrário amanhã, às 14 horas. Então, quem tiver, né, quem puder estar acompanhando, vai ser feito por meio da página do Facebook da região Nossa Senhora da Esperança. É só digitar lá, Rense ou Região Episcopal Nossa Senhora da Esperança, às 14 horas e tá? O tema desse encontro vai ser catequese, o cultivo da fé em tempos de distanciamento. Eu acho que vale até muito a pena a gente vincular essa proposta de amanhã a da Ana Angélica, tanto hoje quanto na semana passada. A gente rever um pouquinho aí um novo jeito de trabalhar a catequese nesse período em que nós estamos, que a maioria ainda está desesperado, sem saber o que fazer. Então, isso pode nos ajudar, né, nos iluminar aí em relação a isso. O convite a todos. Tá?
Na página da Forania Nossa Senhora do Bom Sucesso já está lá o cartaz com o link. Então, quem no caso não achar o, né, precisando no Face, olha lá na nossa página que tem o link e vai direto. É uma oportunidade. Isso, é uma oportunidade muito bacana, pessoal. Ela é jovem, ela está fazendo doutorado agora, e a pesquisa dela desde a graduação é sobre a questão digital, e ela faz isso com a evangelização. Então, ela tem a experiência com a juventude, ela tem a experiência, ela fala do lugar da fé como catequista, e é uma menina muito tranquila, muito estudiosa, então vai ser uma formação assim para a gente muito bacana. Então, quem puder, vai valer, é um pouquinho tempo, né, que é a questão da live, mas vai valer muito a pena, vai abrir os horizontes. E tem vários textos dela, ela já deu aula no IRPARC, e tem vários textos dela no site Catequese Hoje, vale muito a pena ver. Bem lembrado, Júnior. Só finalizando aqui, não era pra ficar isso, não. Colocaram aqui no chat, né, para eu falar sobre o bibliodrama. A gente pode pensar isso para quando voltar à vida presencial, porque bibliodrama é meio complicado fazer online, né? Mas aí quando voltar à vida presencial, talvez nas escolas catequéticas, a gente coloca esse tema aí da formação do bibliodrama, tá bom, gente? Tá bom, obrigada. Ana Agradeço Angélica, a todos. eu acho que eu posso tomar essa liberdade, né, em te agradecer, em nome de todos os nossos catequistas, tanto da Forania do Bom Sucesso quanto da Forania do Pilar, te agradecer muito por esse período de partilha que você teve conosco. O tempo foi rápido, né? Não é nem questão de falar, é um tempo rápido. E aí, quando eu propus ao Gustavo da gente não dar esse intervalo hoje, eu falei a ele, Gustavo, o assunto está muito interessante, a gente dá uma pausa agora, vai ser uma perca muito grande, né? Acho que é esse o sentimento que todos nós estamos tendo agora com o encerramento da sua fala. O sentimento de algo, de uma sede, né? Aquele sentimento de poder voltar e saciar desta água que é tão importante para o nosso contexto catequético. Então, assim, em nome das duas foranias, fica o nosso legado, né? Realmente fica o nosso convite para voltar mais vezes, não só na Forania do Bom Sucesso, mas também na Forania do Pilar, né? Será sempre muito bem-vinda no nosso meio, né? No meio das duas foranias, e agradecer a Deus pelo seu dom, pela sua vocação, não, né, na região Senhora da Esperança, mas também em nossa arquidiocese. Uma pessoa de uma grande inspiração para todos nós coordenadores a nível arquidiocesano. Deus te abençoe, o Espírito Santo te ilumine mais, e que Nossa Senhora, a qual nós a temos com os títulos de Pilar e Bom Sucesso, interceda sempre por ti. Seja a sua estrela guia nessa caminhada catequética. Muito obrigado aí por essa parceria, por esse acompanhamento conosco. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada mesmo. Valeu muito a experiência, valeu pelo desafio. Falei com o Gustavo quando ele conversou, falei, não sei, não vai dar certo, não. Vamos lá, vamos enfrentar o desafio. Agradeço. E foi uma alegria, aliás, está sendo uma alegria muito grande, viu? E bom trabalho para vocês aí. Acho que é uma das poucas foranias que estão fazendo formação, então é isso aí, bora lá, porque a nossa sede é muito grande, né? Então, a equipe hoje estava mais falante, amei, me senti muito acolhida, gostei do cafezinho antes do encontro, com biscoito, pão de queijo, e aí, se Deus quiser, um futuro bem próximo, estaremos partilhando aí não é café não, gente, foi chocolate quente. Nós vamos... Jesus. Foi o chocolate quente. Então, é isso, né? A gente vai continuar aí nessa parceria bonita. Muito obrigada a vocês dois, especialmente pela confiança, pelo carinho de sempre, viu? Grande beijo mesmo. A gente agradece. Obrigada, boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, turma. Boa noite. Obrigada. O convite de amanhã às 14 horas. Na semana que vem nós retornamos com um novo tema, né? Uma outra pessoa.